Olá, esta é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Ascendente e Vênus no signo. Caso você não se identifique com esta leitura, sugiro que assista a do seu ascendente, Lua ou Vênus. Se quiser que seu signo seja postado primeiro, curta o vídeo, porque a ordem de postagem do canal é baseada nos signos mais curtidos do mês anterior. E se tiver interesse em fazer uma leitura pessoal comigo, acesse o site oraculodinix.com para saber maiores informações. Recados dados, vamos iniciar a leitura. Signo de Gêmeos. Já vou avisando a vocês que o tarô esse mês está querendo falar mais sobre vocês do que sobre as pessoas que vocês estão se relacionando no mês de agosto, porque saíram muitos arcanos maiores e para mim é mais uma questão pessoal do que sobre as pessoas que vocês estão se relacionando. Dito isso, a energia principal aqui no presente tem um imperador. Vocês podem estar lidando com pessoas. Eu vou falar logo os signos para eu não esquecer. Vocês podem estar lidando com pessoas no mês de agosto do signo de Áries ou Capricórnio. Pode ser Sol, Lua. Eu vejo mais signo solar. Áries, Capricórnio, Aquário. Dos de ar só saiu Aquário. E signos do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes. Mas o imperador aqui no presente, vocês podem estar, principalmente os homens de Gêmeos, podem estar bastante, no mês de agosto, bastante no controle da situação, da própria relação com as outras pessoas. Tem uma energia muito de querer as coisas do seu jeito. Tem uma energia também de focar, não está muito emocional nesse mês de agosto. As pessoas de Gêmeos, o próprio signo de Gêmeos já é racional, mas não estão focando muito no lado, nas emoções. Estão enxergando as relações com as outras pessoas de uma forma bastante racional e como o imperador aqui. Pode ser que queira, quem está já se relacionando com alguém, pode ser no mês de agosto de querer liderar a relação, ditar as regras, entre aspas. Principalmente pessoas de Gêmeos que têm os signos de Áries e ou Capricórnio no mapa forte. Pode ser na Lua, no ascendente, Vênus, principalmente. E quem está assistindo que não tem o signo solar em Gêmeos, pode ser o Sol em Áries ou o Sol em Capricórnio e vocês têm Lua em Gêmeos, por exemplo. Também pode ser o caso de vocês. Mas é uma energia muito de ter o controle da situação e querer ditar as regras aqui. Também pode ser que boa parcela de vocês também podem estar focando no trabalho, porque a energia do imperador é muito essa questão de concretizar as coisas. Pode ser que vocês estejam focando nisso também. E por causa disso, pode estar influenciando a vida amorosa de vocês. Vocês podem estar bastante racionais e não demonstrando muito as emoções para as pessoas que vocês estão se relacionando nesse mês. O obstáculo aqui, eu digo isso porque eu já estou vendo aqui que o obstáculo é a estrela reversa. Eu vejo principalmente uma falta de esperança, falta de otimismo em relação à área afetiva. Pode ser que vocês estejam se comportando como um imperador no mês de agosto por causa dessa falta de esperança, falta de otimismo em relação à área afetiva. Pode ser que muitos de vocês perderam as esperanças
quanto aos relacionamentos. Eu vou dar um exemplo: a pessoa tem se relacionado muito com as pessoas, só que todos os relacionamentos fracassam, e isso por algum motivo. E isso fez com que essa pessoa perdesse as esperanças. Pode ser o caso de alguns de vocês, pode ser o caso também de ser um bloqueio aqui emocional de vocês que precisa ser curado. Eu vejo que pode ser que alguns não superaram algum relacionamento passado, que pode ter sido um relacionamento kármico, e isso pode ter causado esse bloqueio emocional em vocês, boa parcela de vocês, porque Arcano Maior, e Arcano Maior é uma energia bastante forte. Esse relacionamento pode ter sido com alguém que tem aquário forte no mapa, mas não necessariamente. Também tem uma questão aqui de bloqueio espiritual, que o arcano a estrela também remete ao mundo espiritual. E de certa forma, para mim, a forma que eu enxergo é que quando a pessoa tem um bloqueio emocional de não conseguir demonstrar as emoções para as outras pessoas, não conseguir até gostar, assim, se apaixonar por alguém, isso, de certa forma, está interligado com o lado espiritual. Pode ser, eu vou dar um exemplo aqui. Pode ser que numa vida passada, para quem acredita em vida passada, vocês talvez se relacionavam com muitas pessoas ao mesmo tempo. É o que eu vejo aqui. E pode ter magoado as pessoas nessa vida passada. Pode ter sido um exemplo: vocês se casaram numa vida passada com alguém, só que vocês tinham um amante, por exemplo. Aí tinham uma questão de triângulo amoroso, e isso magoou as pessoas envolvidas na vida passada, e vocês trouxeram esse karma para essa vida, de forma a criar um bloqueio emocional. Primeiro, um bloqueio espiritual que precisa ser trabalhado, e um bloqueio que está interligado com esse bloqueio emocional de não conseguir demonstrar as emoções ou não conseguir se apaixonar, gostar, ter essa conexão emocional com alguém. É o que eu vejo como o caso de boa parcela de vocês aqui. Quem não acredita em vidas passadas, pode ser alguma situação do passado de vocês. Vocês podem ter se envolvido num triângulo, como o exemplo que eu dei da vida passada, vocês adaptam para o passado de vocês. Pode ter se envolvido num triângulo e isso ter causado, magoado as pessoas envolvidas, e isso acabou resultando nesse bloqueio emocional, que também é interligado ao lado espiritual. E o obstáculo seria isso, a cura emocional, para quem se identificou com uma dessas situações que eu expliquei, para poder conseguir demonstrar as emoções, conseguir se envolver afetivamente com alguém. E eu já falei do signo de Aquário. Também há a possibilidade de ser o que impede aqui, até de alguns se curarem emocionalmente, pode ser uma pessoa que tem Aquário forte no mapa. E essa pessoa, como saiu reverso, se for uma pessoa aqui, essa pessoa pode ser, ela vibra mais o lado negativo do signo. Então, pode ser eu vou falar algumas características para vocês tentarem identificar se é uma pessoa ou se é algo pessoal de vocês. Essa pessoa de Aquário, ela pode ser bastante desapegada, mas é um desapego que é mais uma coisa assim de não querer saber mesmo das outras pessoas.
se a outra pessoa... A forma de agir dessa pessoa de aquário, se está magoando a outra pessoa ou não. Essa pessoa não quer saber. É muito isso. Também tem uma questão de se apegar muito aos seus ideais, porque aquário é muito idealista. E isso é aquele tipo de pessoa de querer ter sempre a razão, que os ideais dela é que estão certos. Tem uma questão de intolerância também em relação a ideais, seja de vida ou de qualquer outra coisa. O que eu vejo aqui também, essa pessoa pode ser pessimista. Eu vejo principalmente mulheres, mas pode ser um homem também, porque na carta tem uma mulher aqui. O que mais que eu posso falar? Essa pessoa pode ser bastante individualista. E aí eu retorno à questão do desapego. Ela é tão desapegada, mas é pro lado negativo. Ela não se importa com os outros. O que os outros pensam. Ela faz as coisas do jeito dela. É bem parecido com o imperador quando está no lado negativo. Faz as coisas do jeito dela. É o tipo aquariano ou aquariana rebelde. Assim, mais pro lado negativo. Se você falar, por exemplo, você falar alguma coisa assim para ela, faz isso dessa forma, ela vai e faz o contrário, só para ser do contra mesmo, entendeu? E se vocês identificaram uma ou mais características que eu falei aqui, em alguma pessoa que vocês se relacionam ou se relacionaram no passado, é essa pessoa que é o obstáculo, que impede até de vocês terem o próprio controle das relações de vocês, dos relacionamentos. Aí o passado recente aqui, mês de julho, tem o karma reverso. Aí eu retorno àquela situação do vidas passadas ou do passado de vocês, para quem não acredita em vidas passadas. Tem uma situação aqui, o passado recente é o mês de julho. Alguém aqui, provavelmente vocês, não teve uma segunda chance aqui. Pode ser um relacionamento, não teve uma segunda chance com um ex ou uma ex, ou não conseguiu se libertar de um relacionamento passado que pode ter terminado nesse mês de julho, mas não necessariamente, ou o número 20 pode estar relacionado, pode ser número 20, pode ser 20 de julho, ou uma das partes aqui pode ter 20 anos, mês de fevereiro, 2 de outubro. Mas eu vejo principalmente uma questão aqui, tem o número 18 também. Pode ser que alguns de vocês se identifiquem. Uma pessoa que tem 20 anos e a outra 18. Principalmente quem se relacionou ou está se relacionando ainda com uma pessoa de aquário. Essa pessoa de aquário pode ter 18. 18 não. Se eu falei 18, coincidência não existe. Então, pode ser o caso também. Aqui é 17. 17, uma tem 17, o outro 18. 20. 17, 18, 20. São os números que vieram. Estou falando muito 18, não sei porquê. Para alguém, pode fazer sentido. O mês aqui pode ser mês de outubro também, que eu vejo o número 10. Mas retornando aqui, o passado recente tem o karma reverso, como eu falei, boa parcela de vocês podem não ter superado aqui um relacionamento passado que pode ter envolvimento com um triângulo amoroso, mas não necessariamente. E quando eu falo triângulo amoroso, pode ser as possibilidades aqui. Pode ser uma pessoa com 2 interesses amorosos ou
essa terceira pessoa que se envolveu pode ter sido também ou um parente ou a influência de alguém, uma amizade, não necessariamente é um interesse amoroso, também pode ser o caso. É isso que eu considero como triângulo, uma situação de triângulo. Tanto pode ser escolhas de parceiros, quanto a influência de uma terceira pessoa, que pode ser amizade, parente, uma dessas possibilidades. E tem essa questão aqui de não conseguir se libertar do passado. Sempre quando eu vejo essa carta, me remete ao eclipse que passou no mês de julho, no dia 16. E como está reverso aqui, boa parcela de vocês não conseguiram. O eclipse foi lunar, e aqui remete ao eclipse lunar, e no signo de Capricórnio. Pode ser que alguns de vocês se envolveram com uma pessoa de Capricórnio, como eu já falei aqui, saiu a energia, principalmente figuras masculinas. E esse eclipse aconteceu e a boa parcela de vocês não conseguiram se libertar do passado, principalmente com essa pessoa, ou com a pessoa de Aquário ou pessoa de Capricórnio. Aí vocês... E tem Áries também. Aí vocês veem qual desses signos é que vocês se identificam. Mas não necessariamente. Eu falo os signos para vocês conseguirem se identificar mais rápido quem seria, mas não necessariamente. Aí tem uma questão aqui de não ter uma segunda chance num relacionamento. Provavelmente vocês. E tem também uma energia aqui de arrependimento de algo que foi feito no passado. Pode ser por ter se envolvido numa questão de triângulo. Tem muito uma energia aqui de remorso. E tudo isso que eu estou falando envolve essa situação de não conseguir se libertar. E como eu acredito em vidas passadas, também tem essa situação de não conseguir libertar de um karma, que pode envolver esses signos que eu me referi. Capricórnio, por causa do eclipse e também da energia do imperador. Aquário, também pode ser signo de água, porque tem aqui Câncer, Escorpião, Peixes. E Áries também. Alguns de vocês podem ter tido também sonhos com alguma vida passada ou com o passado, algum relacionamento passado de vocês. Pode ter sido no dia 20, depois do eclipse que aconteceu, no dia 20 de julho, mas não necessariamente. Na mente aqui, eu vejo... para não ficar confuso, eu vejo aqui, vocês podem estar pensando numa pessoa específica. Do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente a energia de Câncer aqui. Se eu não me engano, na previsão do signo de Câncer, saiu a energia do elemento ar, e vocês, o signo de Gêmeos, é do elemento ar. Então, quem tiver curiosidade ou quem está se relacionando ou conhece alguém que é de Câncer, tem essa energia de Câncer, dá uma olhadinha na previsão de Câncer também, para esclarecer melhor a situação. Mas o pensamento aqui, vocês podem estar pensando em alguém desse elemento, do elemento água. Essa pessoa, eu vou falar as características, porque aí vocês identificam se são vocês que estão pensando nessa pessoa. A Rainha de Copas é uma energia feminina, então pode ser principalmente mulheres, mas não necessariamente, pode ser um homem aqui. Se for um homem, ele é menos ativo, ele é mais receptivo, mais feminino, tem as características femininas fortes. E a Rainha de Copas aqui, essa pessoa representada pela Rainha de Copas,
É uma pessoa bem emocional, ela é sensível. Se for uma mulher, é bastante feminina. Pode ser muito bonita por causa disso. Ela pode ter pés bonitos. Pode ser loira, pode ter a pele clarinha, pode ser branquinha, ou branquinho para quem está lidando com homens. E um homem que é bastante feminino, mas não necessariamente é homossexual. Ele pode ser bem receptivo, ele não é muito de agir, não é muito de dominar, não é muito de tomar atitude. Ele é mais receptivo. E essa pessoa, como eu falei, pode ter pés bonitos, mãos também. E essa pessoa pode ter pele clara, pode ser loira ou loiro, olhos claros, azuis, principalmente azuis ou verdes. E essa pessoa, ela é bastante sensível, ela é emocional, ela sempre está em contato com as emoções. Ela pode ser bastante intuitiva. Ela é calma, ela é madura. Quanto à idade, pode ser de 20, não, de 30 para cima, ou ter a maturidade dessa faixa etária, 30 anos para cima. E tem uma questão aqui dela, ela pode ser médium, né? Por ser bastante intuitiva, ela pode ter alguma capacidade mediúnica, como, por exemplo, conseguir a questão de telepatia. Pode ser que essa pessoa poderia, se vocês se relacionaram no passado com uma pessoa assim, vocês tinham uma conexão telepática. Por exemplo, essa pessoa poderia falar coisas que vocês estavam pensando na hora, ou vice-versa. E se vocês identificaram uma ou mais características em alguém que vocês se relacionaram ou estão se relacionando, são vocês aqui pensando nessa pessoa, nos sentimentos que essa pessoa pode ter em relação a vocês. Caso contrário, aí eu vejo várias possibilidades. Se vocês, pessoal de Gêmeos, tiver Lua e ou Vênus em Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente Câncer, a outra pessoa, seja a pessoa que vocês estão se relacionando, ou quem está solteiro, seria a pessoa que está interessada em vocês no mês de agosto, a outra pessoa pode estar pensando nos sentimentos que vocês têm por ela, ou se vocês têm sentimentos por ela. Pode ser o caso. Quem não tiver Lua e ou Vênus nos signos que eu falei, Câncer, Escorpião, Peixes, mas tiver Sol nesses signos, é a mesma coisa. A outra pessoa pensa em vocês e pensa se vocês gostam dela, se vocês estão apaixonados por ela, esse tipo de coisa. E quem não tiver se não se identificou com nenhuma dessas alternativas que eu falei, pode ser uma terceira pessoa aqui. Aí no caso seria alguém de água, né? Câncer, Escorpião, Peixes. E essa pessoa pensa em relação aos sentimentos dessa pessoa de água em relação a ela. Por que eu digo isso? Pode ser que alguns de vocês estejam numa situação que envolve 3 pessoas. Saiu aqui no coração 3 de ouros. E me remete a triângulo. Saiu outro 3 aqui no carta do karma. Outro 3 aqui no ambiente, 3 de paus. Então, boa parcela de vocês podem estar numa situação que envolve 3 pessoas, sendo que uma delas é vocês, de Gêmeos. E no coração aqui, eu vejo algumas possibilidades. Vocês podem estar com tendo sentimentos por
uma ou mais pessoas que trabalham com vocês ou que é da área de trabalho, ou colegas de trabalho ou colegas de estudos. Pode ser o caso. Também tem, se não for isso, pode ser que vocês desejam. Eu vejo muito uma questão aqui de triângulo, mas para alguns pode não ser isso. Pode ser um desejo de que a pessoa se esforce mais na relação, que tenha mais aquele sentimento de trabalhar em equipe. Os dois trabalhar em equipe na relação. Também há o caso do ambiente de trabalho estar influenciando a situação aqui que está sendo mostrada pelo tarô. Por isso que eu vejo muito a influência, principalmente de colegas de trabalho e ou estudos. Uma das partes aqui pode ter sentimentos por uma pessoa que trabalha junto e ou estuda junto. Porque tem o 3 aqui. E isso pode estar causando medo a uma das pessoas eu vejo aqui alguém tem uma conexão emocional muito grande com uma pessoa, mas também pode ter interesse numa terceira, que pode ser um colega ou uma colega de trabalho, ou estuda junto, seja na faculdade ou algum curso, algo do tipo. Pode ser o caso para alguns. E se for esse o caso, uma das partes aqui, eu acredito que quem tem a conexão emocional com alguém, com uma das partes, essa pessoa tem medo de que essa conexão seja rompida e essas duas pessoas se separem. É o que eu vejo aqui. Pode ser o caso também de vocês, alguns de vocês, terem interesse numa pessoa que estuda junto ou trabalha junto, mas que pode ser à distância, a longa distância, não vê cara a cara, não vê essa pessoa cara a cara fisicamente. Pode ser através da internet. Pode ser grupos de estudos, assim como existe aí na internet, por exemplo, grupos de astrologia, de tarô, grupos de estudos, seja do que for. E há esse interesse em relação a essa pessoa, só que vocês não veem essa pessoa cara a cara. Pode ser o caso também. E tem o receio de que esse encontro não aconteça. Também tem essa situação para alguns. Até o meio do mês de agosto, tem o 8 de espadas reverso. Eu acredito que é muito a energia de vocês e não a outra pessoa. Para alguns pode ser a outra pessoa, mas eu vejo mais vocês, porque vocês têm o elemento ar. Gêmeos, Libra, Aquário, né? Se vocês estão lidando com a pessoa de Aquário, pode ser a pessoa de Aquário. Mas o 8 de espadas reverso até o meio do mês, essa pessoa, eu vou me referir à pessoa porque fica mais fácil de compreender. Essa pessoa alguma situação vai acontecer que essa pessoa tem uma energia aqui de pensar demais sobre uma situação. Pensar tanto que não consegue sair analisar tanto uma situação que essa pessoa não vai conseguir sair dessa prisão mental. O 8 de espadas, por isso que eu acho que é mais vocês, de Gêmeos, por causa dessa questão do bloqueio emocional. Isso é que pode causar essa sensação de não ter jeito, uma situação não ter saída, da pessoa vocês ficarem de mãos atadas. Pode ter relação com alguém à distância,
para boa parcela de vocês, pode ter relação com alguém à distância e também pode ter relação com criar expectativas muito altas. A estrela reversa também se refere a isso. Boa parcela de vocês, o obstáculo aqui pode ser também em relação às expectativas. Vocês idealizarem muito alguém ou tipo de relacionamento que vocês querem. Isso pode estar influenciando bastante a vida amorosa de vocês. Mas retornando aqui, o 8 de espadas reverso tem essa energia de não conseguir. É muito uma questão da forma de pensar. Analisar muito uma situação que pode envolver distância física e vocês não conseguirem sair dessa prisão mental. Pode ser pensamentos de dúvidas, de pensamentos negativos. Para muitos de vocês pode ser um certo pessimismo em relação à vida amorosa. Pensamentos de medo também. Alguns de vocês podem estar com medo de se relacionar até o meio do mês de agosto, por causa da forma de pensar de vocês. E vocês parece que não vão conseguir sair desse padrão. Já fica o aviso aqui para quem já está se identificando com isso, para vocês tentarem mudar o padrão de pensamento, porque isso está criando ilusões a vocês. Como a mulher aqui, ela está com a venda nos olhos e de mãos atadas por causa dos pensamentos. As espadas se referem aos pensamentos. Ela a qualquer momento poderia tirar a corda que está amarrando ela e a venda para enxergar a realidade, mas não faz por causa da forma de pensar. E reverso, a coisa se agrava. Saiu esse arcano do mesmo modo, reverso, para outro signo. Não me recordo muito bem. Eu acredito que foi para Sagitário, mas eu não tenho certeza. Em todo caso, eu coloco nos cards. Para quem tiver curiosidade, pode ser que vocês tenham esse signo no mapa também, ou esteja se relacionando com alguém que tenha esse signo aí. E essa pessoa também está na mesma situação, ou estará na mesma situação no mês de agosto. Se eu não me engano, saiu até como obstáculo. Vocês é mais uma questão aqui de uma situação que vai ocorrer até o meio do mês. Já fica o aviso, como eu já falei, vocês tendo que mudar até o padrão de pensamento, porque isso pode estar afetando o emocional. Pode não. Vai afetar muito ou já está afetando o emocional de vocês, de forma a vocês criarem esse bloqueio emocional. Que o 8 de espadas veio o 8 de copas. Pode ser que essa situação que vocês vão sentir que estão de mãos atadas envolve uma questão de abandono. Pode ser alguém do passado que abandonou vocês, pode ser o caso, porque o 8 de copas não saiu aqui, mas como eu falei sem querer, eu dou muita importância a essas coisas, porque eu não acredito em coincidência. E o 8 de copas, o arcano 8 de copas, se refere a pessoa abandonar uma situação que investiu o lado emocional. E pode ser que alguns de vocês podem ter sido abandonados por alguém no passado, e isso é que pode estar causando ou causará esse bloqueio emocional que precisa ser curado. Mudando o padrão de pensamento, principalmente. Aí vocês procurem meditar, refletir sobre o passado, reavaliar o passado, porque boa parcela de vocês não fez ou não está fazendo no mês de julho. O karma reverso também remete a isso. A pessoa não parar para analisar, reavaliar os relacionamentos passados, como aqui o foco é relacionamentos. Então, reavaliar os relacionamentos passados, o que foi que vocês erraram, o que a outra pessoa errou, como vocês se comportaram. Também
esse arcano reverso é muito a pessoa não conseguir se libertar de um padrão de comportamento que não é benéfico. Então, pode ser o caso de se envolver em triângulo, pode ser também, principalmente quem tem Vênus em Gêmeos. Vênus em Gêmeos tem uma tendência muito grande a se envolver com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, por causa da questão intelectual. Valoriza muito a conexão intelectual mais do que a emocional. Então, pode ser que algum de vocês, principalmente quem tem Vênus em Gêmeos, tem esse comportamento de se envolver com mais de uma pessoa, gostar, entre aspas, se interessar por mais de uma pessoa, aí fica indeciso, indecisa, e no fim tudo acaba e vocês não ficam nem com um nem com o outro. Então, reavaliem os seus relacionamentos passados, para quem já teve relacionamento, e tentem analisar qual seria o padrão que vocês têm de relacionamento. Pode ser padrão de comportamento, vocês se comportarem de uma mesma forma com pessoas diferentes. Pode ser também padrão de pessoa, vocês se interessarem por um padrão específico. Por exemplo, em questão de vocês se interessarem por pessoas que são bastante intelectuais, mas não, que são bastante inflexíveis. Aí, ou então, um exemplo de padrão negativo, vocês se interessarem por pessoas que bebem, que são alcoólatras. Aí vocês têm que refletir o porquê de vocês se interessarem por sempre o mesmo tipo de pessoa. A pessoa sempre bebe demais. Por quê? Aí vocês têm que analisar isso para poder despertar a consciência, e dessa forma, por despertar a consciência, você encontrar a resposta, vocês se libertam do passado. Para boa parcela de vocês, é isso que deverá ser feito no mês de agosto, já que no mês de julho não está sendo feito aqui. É um arcano maior, é uma energia além do nosso controle, e vocês estão boa parcela de vocês estão se recusando a fazer isso. Então prestem atenção nisso, porque essa recusa, essa resistência a fazer essa análise vai causar essa situação aqui, do 8 de espadas reverso. Vocês até têm uma questão de fobia aqui, de relacionamento. Pode ser o caso também. Nos temores aqui, uma das partes, essa pessoa tem medo de, como eu falei antes, de uma ligação ser perdida, uma ligação emocional com alguém ser perdida, que pode envolver a área de trabalho e ou estudos, essa situação. Também tem o caso de ter medo de não conseguir encontrar alguém por causa da distância física. Pode ser que boa parcela de vocês gostam de alguém que mora muito longe, outro estado ou outro país até, e isso causa medo de não conseguir encontrar essa pessoa, e dessa forma não conseguir ter um relacionamento com ela por causa disso. Pode ser para alguns. E vejo também uma questão, aquela situação que eu me referi antes. Para quem está interessado em mais de uma pessoa, que pode ser um colega de trabalho ou estudos, o medo é de perder a conexão com alguém por causa dessa terceira pessoa. Também é o caso para alguns. No ambiente tem o 3 de paus reverso. Tem uma questão aqui de alguém à distância, só que pode ser que para alguns aqui há uma pessoa que mora distante de vocês, que pode estar interessada em vocês, mas vocês não conhecem. Pode ser o caso também. Pode até ser alguém que, principalmente pessoas de Gêmeos que se envolvem em grupos de estudos, ou que é relacionado a trabalho, pode ser uma pessoa desse grupo aí. Para quem está envolvido em grupos, trabalhos em equipe, principalmente.
Pode ser que tenha uma pessoa que more longe que seja interessada em vocês, mas vocês não sabem. Mas fora isso, no ambiente tem uma questão aqui da distância física. E isso pode estar criando muita... retornando à pessoa que mora longe, pode ser uma questão até de paixão, entre aspas, platônica por vocês. Mas retornando... No ambiente tem esse 3 de paus reverso, pode ser uma questão também de criar muita expectativa em relação a alguém que mora longe. Pode ser não conseguir. Eu vejo muito vocês se relacionando com alguém que está distante fisicamente de vocês, e essa pessoa não consegue ver, por causa disso, né, de vocês morarem longe dessa pessoa, essa pessoa não consegue ver futuro. Tem uma questão aqui de não conseguir planejar, não conseguir ver o futuro com vocês, ou são vocês que não conseguem ver o futuro com essa pessoa, principalmente quem está se relacionando com alguém que mora longe. Tem essa energia muito de pessimismo em relação ao futuro. A estrela também remete ao futuro. E é o que eu vejo aqui principalmente. Pode ser que até para quem está se relacionando, conhece alguém, ou se interessou por alguém que mora longe, pode ser que vocês até pararam de conversar com essa pessoa, ou essa pessoa parou de conversar com vocês, mas eu vejo aqui que ainda há um interesse. Pode ser de vocês em relação a ela, pode ser dessa pessoa em relação a vocês, ou ambos. Só que há falta de comunicação, é o que eu vejo aqui. Há muita uma falta de comunicação com pessoas que moram longe, principalmente. Na esperança aqui, essa pessoa tem esperança de ter uma oportunidade de iniciar um relacionamento estável com vocês, de longo prazo, porque naipe de ouros é sempre uma coisa confiável. Principalmente para pessoas de Gêmeos que têm Lua e ou Vênus no elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, principalmente. E quem não tem Sol em Gêmeos, mas tem Sol em signos de água. É o que eu vejo aqui principalmente. Mulheres também, principalmente. De uma dessas possibilidades. Mulheres que têm Sol em elemento água, mas tem Lua em Gêmeos, por exemplo. Pessoas que têm as características que eu falei anteriormente da Rainha de Copas. Sensível, emocional, intuitiva ou intuitivo, loira ou loiro, pele clara. Aquelas características que eu falei anteriormente. Essa pessoa tem... tanto é que essa pessoa pensa, né? E em relação aos sentimentos de vocês, se vocês estão apaixonados por ela, ou se vocês vão se declarar a ela, também tem uma questão. E a esperança é ter essa oportunidade de iniciar um relacionamento estável, de longo prazo. E na conclusão, tem a roda do ano, que é um arcano maior. Eu gostei bastante de ter saído esse arcano no final, porque eu jurava que ia sair algo, por causa desse 8 de espadas reverso, eu jurava que ia sair algo negativo, entre aspas. Mas a roda do ano, como é uma energia além do controle de vocês, vai acontecer algo lá para o final do mês de agosto, que vai ser uma mudança de ciclo para vocês na área afetiva. E eu vejo muito a energia de destino aqui. Pode ser que, aí eu vejo umas possibilidades. Pode ser que você acabe, para quem está solteiro, vou separar aqui. Para quem está solteiro ou solteira,
pode ser que vocês encontrem alguém, uma pessoa, assim, num ambiente de coincidências. Eu vejo muito assim. E vai ter aquela sensação de que foi destinado. Pode ser o caso para vocês. Eu vou dar um exemplo. Vocês sentem, chega um dia que vocês sentem a vontade de ir num lugar que vocês faz tempo que vocês não vão. E aí vocês chegam lá e encontram essa pessoa que nunca foi nesse lugar na vida e sentiu vontade de ir. E vocês sentem essa conexão de que tem algo aí estranho, entre aspas, estranho para o lado positivo. É uma coisa meio de destino. Vocês podem sentir uma afinidade muito rápido com essa pessoa. Para quem está solteiro, principalmente. Quem não está, já está se relacionando com alguém, ou já está namorando, já é casado, tem uma mudança de ciclo aqui para vocês. E eu vejo que é positivo. Por exemplo, se a relação entre vocês e a pessoa não está muito legal, isso vai mudar para melhor. E se já está bom, vai mudar o ciclo e vai continuar sendo bom, só que algo inesperado vai acontecer. É o que eu vejo aqui, que vai mudar vai mudar o destino da relação de vocês. É o que eu vejo aqui principalmente. Se vocês se identificaram com o número 10, pode ter relação também com essa situação que eu falei. Se vocês se identificaram com algo que eu falei na leitura, coloca nos comentários para eu saber se estou sendo assertiva. Espero que eu tenha ajudado e nos veremos na previsão quinzenal.